Andréa Quinto, professora da Educação Básica na Rede Pública de Ensino há 21 anos. Saúdo a banca examinadora da Universidade Interamericana, ao meu orientador, Dr. Rafael Fontes Crux, e ao meu coordenador, Dr. Hugo Solis. A defesa por mim apresentada é um dos requisitos para obtenção do título de doutor em Ciências da Educação. O título da nossa tese é Proposta Investigativa sobre a Formação Inicial e Continuada de Professores nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no componente curricular Ciências Botânica. De acordo com Saviani, a pedagogia ela surge no Brasil no início do século XX, que é um período em que se valorizava muito a questão técnica e os métodos que eram aplicados na educação. No Brasil, os cursos de pedagogia eles estavam relacionados aos cursos normalistas, que formavam os professores e as professoras para atuarem nas séries iniciais do ensino fundamental. O modelo adotado nos cursos de pedagogia era o modelo 3x1. Tá? Nesses modelos, os professores eles tinham 3 anos, onde eles estudavam toda a parte teórica e mais 1 ano de estudos que eram voltados para as questões práticas aos estágios supervisionados. Tá? Então, assim, o foco desse processo era formar técnicos em educação que atuassem nas séries iniciais, que naquele momento eram os professores do magistério. A escolha desse trabalho, que seria discutir como seria dentro do processo de aprendizagem na formação inicial e continuada desses profissionais da educação, desses professores pedagogos, como é que se dá a questão do ensino de ciências botânicas, tá? Diante da atualidade, diante do momento que a gente está vivendo. Visto ser o ensino de botânica essencial para a compreensão da dinâmica ecológica. Observa-se que isso é relevante, ou seja, compreender os conceitos, as práticas, como é que as plantas elas produzem o próprio alimento, quais são os ciclos de energia, visto que a principal fonte de energia do planeta Terra é o Sol, e isso faz com que, através do processo de fotossíntese, as plantas elas capturem essa energia do Sol e produzam diversas substâncias, diversos serviços para todos os seres vivos. Como é que funciona o processo de dormência de uma planta, a importância da transpiração das plantas, da respiração e da fotossíntese para todos os seres vivos, para o equilíbrio do planeta. Consequentemente, essa percepção ela vai contribuir para os regimes de chuva, porque cada vez que a planta transpira, elas formam nuvens, e são essas nuvens que controlam os regimes de chuva do planeta. A produção de alimentos, através das flores, que quando essas flores são fecundadas, elas são transformadas em sua maioria em frutos, e esses frutos eles são utilizados para a alimentação de grande parte do planeta. O sequestro do carbono no processo de fotossíntese para reduzir as temperaturas do planeta. A proteção do solo. As plantas elas revestem o solo e acabam protegendo e formando reservatórios subterrâneos de água. Então, assim, as plantas oferecem muitos serviços. Isso é essencial que as crianças comecem a aprender na primeira infância, comecem a aprender nos primeiros anos de escolaridade. Por quê? Porque essa compreensão vai contribuir com a construção de concepções ecológicas que vão estar voltadas para a elaboração de hábitos preservacionistas que são essenciais na contemporaneidade. E que também isso vai influenciar na tomada de decisões, quando as pessoas elas têm a possibilidade de tomar decisões frente a situações e que essas decisões sejam tomadas de forma consciente e contribuam com a cidadania dessas pessoas. O objetivo geral do trabalho: investigar a formação inicial e continuada de professores nas séries iniciais do ensino fundamental no município de Itabuna, com ênfase no ensino de ciências, voltado para a questão da botânica. O que é que se ensina de botânica? Será que as crianças estão aprendendo coisas sobre essa área da ciência tão importante?
Quais são os objetivos específicos? Contribuir com os estudos e as pesquisas sobre a formação de professores com ênfase no ensino de ciências botânicas. Compreender a visão dos professores nas séries iniciais sobre a própria formação. E dialogar com os professores nas séries iniciais sobre o olhar que esses professores têm sobre a própria formação. A questão norteadora dessa pesquisa foi: qual a visão que possui o professor do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, sobre sua própria formação inicial e contínua, com destaque para o ensino de ciências botânicas? As hipóteses que nós trabalhamos. A formação inicial que tiveram continua nos moldes 3+1, ou seja, 3 anos de teoria e mais 1 ano de prática. A ênfase nos cursos de pedagogia continua nas disciplinas didática, psicologias e filosofias, deixando em segundo plano os conhecimentos por componente curricular, ou seja, por disciplina. E a ênfase do ensino nas séries iniciais continua sendo na leitura, na escrita e nas 4 operações matemáticas. Então, assim, essa pesquisa, ela confirma essas hipóteses que foram levantadas na fase inicial da pesquisa, que realmente necessitam ser revistas, ressignificadas, na perspectiva de que possamos construir conhecimentos que associem teoria e prática e que isso possa construir conhecimentos mais duradouros para essas crianças. De acordo com Contreras, 2012, refletir e agir sobre inovação necessita passar pelo crivo e pela aceitação social, política e ideológica também, nas estruturas, nas inovações das instituições e nas modificações que são essenciais aos cursos de formação de professores. Mas a desvalorização da profissão docente, ela produz entraves, tanto no repensar e tanto quanto no restaurar o desenvolvimento e a realização de novas bases curriculares. A formação de professores para o ensino de ciências nos anos iniciais. Tá? Como é que ela se dá? Ela se dá através de divisões. Uma delas é a racionalidade técnica, que vai estar pautada no positivismo, que por muito tempo conduziu as ciências sociais com a utilização de métodos e técnicas e conceitos que estavam inspirados nas ciências naturais. De acordo com essa concepção, só o método científico é que seria capaz de desenvolver uma teoria educativa baseada na neutralidade e na objetividade. Assim, nessa concepção, o professor é visto como um técnico da aprendizagem. Essa formação de professor, ela influencia uma visão dentro das ciências que possibilita controlar as informações e o uso dessas informações de acordo com Habermas. A racionalidade prática é a segunda delas. Ela está relacionada com a interpretação dos fatos, ou seja, com a realidade, tá? Mas a realidade ela não se apresenta de uma forma objetiva. Portanto, ela precisa ser repensada e pensada de forma dinâmica através da interpretação que se constrói pelos envolvidos, tanto pelo professor como pelo aluno. Isso na perspectiva de desnudar questões sociais que se refletem no contexto vivenciado na escola. O objetivo dessa proposta é possibilitar aos autores sociais, como professor e aluno, a autonomia, através de situações do cotidiano da sala de aula, que sempre são influenciadas por crenças, por atitudes e promovem o surgimento de novas teorias. Então, assim, para Carr e Keynes, a análise realizada pelo professor vai necessitar de muito conhecimento, de compreensão de saberes, de interpretação e que precisa a todo tempo estar sendo mediada pelo professor. A terceira delas é a racionalidade crítica, que vai valorizar os determinantes sociais e vai defender o exercício da ação social que deve estar associada ao pensamento crítico, possibilitada pela ação entre teoria e prática, e a qual vai se dar em um contexto, em um processo dialético, ou seja, num processo de troca de ideias constantemente. Na racionalidade crítica, teoria e prática se propõem a informar um juízo prático através das atitudes que são desenvolvidas pelos professores em uma atitude que seja dialética. Então, Habermas propõe
que o objetivo dessa concepção é alcançar a emancipação tanto do aluno quanto do professor, e que isso vai se dar no comportamento autorreflexivo. E aí, de acordo com Fracalanza, de acordo com Carvalho, 2011, Contreras, 2012, Fracalanza, 1996, a formação deficiente que os profissionais da educação elas recebem durante a sua formação inicial e continuada associada à construção descontextualizada que vem nos livros, associada a outros problemas, promovem um ensino de ciências que seja superficial e, portanto, não contempla um entendimento que seja suficiente para promover a modificação nos hábitos, na forma de pensar e de refletir do aluno. Já Adorno, ele argumenta que existem duas categorias de formação. Uma delas é a adaptação e a outra é a apropriação. No processo de adaptação, o formando se adapta à cultura, ou seja, os conhecimentos, as teorias que são sistematizados historicamente, que são feitos de forma mecânica e automática, e dessa forma, o que se produz na cultura é visto como uma verdade absoluta. Portanto, devem ser assimiladas sem questionar nem refletir. Já na apropriação, o sujeito em formação se apropria da cultura e dos produtos culturais, vai fazer uma reflexão e uma reavaliação e vai buscar compreender os bens culturais no contexto onde ele está inserido. E é necessário, para que ele consiga se apropriar desses conhecimentos enquanto sujeito, que ele seja autônomo para fazer isso. E a formação vai se dar quando a apropriação for feita de forma consciente, investigativa, estiver voltada para um contexto histórico e de forma cronológica. Uma sequência histórica que vai apresentando os fatos da forma como eles se desenvolvem. Já Moreira, ele diz que o conhecimento que o aluno possui vai influenciar nas futuras aprendizagens. Por isso, é necessário considerar os pré-requisitos que esses alunos possuem. Porém, a educação tradicional ainda é amplamente difundida, utilizada no ensino superior e acaba sendo transferida à educação básica através da educação inicial e continuada desses professores que a universidade forma. Isso segundo Gil Pérez, 2011. E aí, Freitas e Villani, eles dizem o seguinte, Freitas e Villani, 2002, eles dizem que o ensino de ciências ele necessita de uma visão que seja pautada em uma visão prático-crítico-reflexiva, em que o conhecimento adquirido pelo professor possa ser organizado na perspectiva de produzir resultados que sejam duradouros. Tanto eles dizem isso, e depois, dentro desse contexto, está o ensino de ciências, que necessita contribuir com a formação integral, ao ensinar às crianças a importância da preservação para a vida do planeta. Isso de acordo com a Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século XXI, que é a mesma Declaração de Budapeste de 1999. Tá? Que é necessário haver uma formação científica que seja capaz de formar o sujeito para que ele possa tomar decisões conscientes que sejam associadas aos temas que sejam relacionados à ciência e tecnologia. E aí, nessa perspectiva, o aporte teórico do professor ele é relevante para promover essa observação, essa análise, essa síntese, esses questionamentos e a reflexão na construção de ideias que possam auxiliar no desenvolvimento desse cidadão, os quais vão necessitar estar cada vez mais presentes na tomada de decisões no mundo contemporâneo. Porque pessoas que têm conhecimento, elas têm uma probabilidade maior de tomarem decisões mais acertadas sobre as questões da sociedade, tecnologia e ciência. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece que, além de vincular-se ao mundo do trabalho, a educação necessita estar comprometida com a prática social, sendo responsável pela qualificação do aluno para o trabalho, para a cidadania e para as outras etapas do ensino. Embora clara,
essa não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque ela requer que o professor seja dedicado, que ele se esforce na possibilidade de construir estratégias e métodos que possam promover uma aproximação dessas metas que são propostas pela LDB. Como é que funciona esse ensino de ciências nas séries iniciais? De acordo com Martins, 2009, o ensino ainda se delineia pela dedicação a transmitir conhecimentos com pouca preocupação em contextualizar e apresentar a construção científica e tecnológica da contemporaneidade. Isso aponta que o ensino de ciências continua sendo ensinado com base na memorização, na fragmentação e continua sendo descontextualizado, de acordo com Salles e com Ferreira, 2005. Nessa abordagem, o processo ensino-aprendizagem em ciências ele continua com aquela visão que foi apresentada nos livros didáticos, em muitos casos, pelo fato do professor não ter tido a aprendizagem necessária na sua formação inicial e contínua, tá? Então, ele acaba acumulando um conjunto de nomes, de palavras, de sinônimos que são memorizados e depois são transferidos aos seus alunos. Delizikov, Angotti, Pernambuco, 2007, eles argumentam que houve um aumento na quantidade de pesquisas em ensino de ciências, mas são poucos os resultados que são levados para a sala de aula e possam trazer modificações na maneira como o professor trabalha. De acordo com esses autores, é necessário democratizar essas pesquisas e torná-las acessíveis a todos os grupos sociais, para que possam ser desenvolvidas práticas docentes que sejam diferenciadas. Quais são as necessidades formativas do professor pedagogo para ensinar ciências, então, nesse contexto, diante de tantas exigências, diante de tantas mudanças? De acordo com Carvalho e Gil Pérez, as necessidades formativas para o pedagogo no ensino de ciências, ele possui exigências que são críticas apresentadas em pesquisas sobre formação de professores de ciências, onde as principais são: para ser um bom professor, ele necessita conhecer a disciplina a ser ensinada, ou seja, conhecer o componente curricular que ele vai ensinar ao aluno. No caso do professor pedagogo, ele tem que conhecer todos os componentes curriculares que ele vai trabalhar. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, artes, ciências, tem que ter um conhecimento amplo da disciplina a ser ensinada. Conhecer a história das ciências, como é que essa história das ciências funciona? Conhecer a ciência com as suas produções recentes, ou seja, conhecer os artigos que estão sendo publicados dentro dessas áreas que se almeja ensinar aos alunos. Conhecer o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é chamado de movimento CTS. E compreender que a ciência ela tem uma função social e que essa função social ela precisa ser linkada aos conhecimentos que o professor ensina, ou seja, o que o professor ensina na sala, ele necessita estar contextualizado com aquilo que precisa ser, de fato, levado para o aluno, para que ele compreenda que esses conhecimentos, eles estão ligados à realidade em que eles vivem. Assim, enfatiza-se que formar professores para ensinar conceitos científicos para as crianças é um desafio diante das habilidades que são exigidas. Também existe a necessidade de desenvolver espaços na licenciatura em pedagogia que possa atender a essas novas propostas de ensino de ciências para os anos iniciais. Como é que funciona esse ensino de ciências botânicas nas séries iniciais? O que é necessário para que isso ocorra de fato, né? Para ensinar ciências botânicas nas séries iniciais do ensino fundamental, o professor necessita utilizar diversas estratégias. Essas estratégias necessitam ser dinâmicas, estimular o aluno a interessar-se pela disciplina. E também destacar a importância da relação entre a universidade e a escola, na perspectiva de construir novos conhecimentos e estabelecer trocas, e dessa forma enriquecer os saberes que são construídos em ambos os espaços, tanto na educação básica, na escola, quanto na universidade.
É necessário também buscar uma visão que supere os mitos, as lendas e as superstições sobre as relações e as situações que se desenvolvem nos contextos que são vivenciados pelas plantas, tanto em seu ambiente, seja ele natural ou um ambiente artificial. Ensinar ciências deve ser algo com objetivos e metas que possam contribuir com a aprendizagem dos alunos, com a construção de conceitos e de fenômenos de ordem tecnológica e científica. Isso de acordo com Krasio-Schick. Quais são os principais problemas que são apontados no ensino de ciências botânicas na visão de Hershey, 1996, Silva, Gilar Lopes, 2014. Para eles, os principais problemas são a transmissão do conhecimento meramente teórico, ou seja, as aulas de botânica só na teoria, utilizando os livros, de uma forma descontextualizada, não fazendo nenhuma ponte entre os conhecimentos prévios que o aluno possui, a realidade que ele vive, as plantas que estão no entorno da escola e da casa dos alunos. Pouca ou nenhuma formação em botânica por parte dos professores, né? Que isso se dá por conta da formação aligeirada que eles recebem na universidade. O distanciamento entre a universidade, as faculdades e as escolas, ou seja, a universidade fica em seu local, as faculdades estão em seu local e a escola está em seu local de uma forma estanque. Geralmente, quando a universidade ela adentra na escola, é simplesmente para coletar dados e fazer suas pesquisas. Em geral, tá? Existe uma limitação dentro das escolas no uso das tecnologias que poderiam associar muito a aprendizagem em botânica. Praticamente não há atividades que sejam relacionadas com as práticas de sala de aula ou no entorno da escola com as plantas. Praticamente pouco ou nenhuma contextualização histórica sobre o desenvolvimento das plantas, sobre o contexto evolutivo dessas plantas. Tá? De acordo com Towata, 2010, observa-se que esses argumentos poderiam ser minimizados caso as aulas de botânica carregassem consigo os argumentos que explicassem a dinâmica que existe nas plantas e a quantidade de serviços que as plantas prestam aos seres vivos, não só ao homem, mas a todos os outros seres vivos. E aí, vem se falando sobre a questão do livro didático, né? Como é que o professor faz para ele ministrar as aulas dos componentes curriculares em que ele ainda não teve, diria assim, um desenvolvimento satisfatório sobre os conceitos, sobre a contextualização histórica desses componentes curriculares? Então, o professor acaba recorrendo ao livro didático. E de acordo com Fracalanza, o livro didático, em muitos casos, ele vai funcionar como se fosse um instrutor do professor. Vai atuar como um fio condutor na realização das aulas. E aí ele diz, Fracalanza, 1996, ele diz que o livro didático ele contém erros. E, em diversos casos, vai apresentar conceitos que são descontextualizados. Mas Cockcroft, de 1982, ele afirma que os livros eles constituem uma ajuda inestimável para o professor no trabalho diário de aula. Por quê? É o livro didático que vai solucionar as dúvidas desses professores, os quais saíram da sua formação inicial com muitas lacunas de aprendizagem de conteúdos e conceitos. Então, é o livro que vai ensinar os conceitos e as estratégias que o professor vai utilizar nas suas aulas, tanto nas aulas de botânica, quanto nas aprendizagens que ele adquire na universidade, quanto as aprendizagens que ele acaba desenvolvendo na escola. Assim, o professor ele acaba tendo no curso uma longa carga horária de conhecimentos pedagógicos e metodológicos. Isso em detrimento dos conhecimentos para a aprendizagem sobre os componentes curriculares.
o percurso metodológico dessa nossa pesquisa. A pesquisa foi realizada utilizando-se uma abordagem quantitativa, né? Nessa abordagem, na parte qualitativa, foi utilizado o Ludick e André, Bogdan e Bickley, pois eles permitem acompanhar as experiências que são desenvolvidas pelos sujeitos para compreender o significado que eles atribuem à realidade e às suas ações através das experiências e das vivências. Essa pesquisa também é quantitativa porque ela vai apresentar de forma quantitativa, de forma gráfica, os resultados que foram desenvolvidos pela pesquisa e que eu mostrarei para vocês posteriormente. A perspectiva foi desenvolver um olhar descritivo e analítico que estivesse baseado nas respostas e nas narrativas dos participantes, analisando suas representações sociais, suas interpretações da prática pedagógica, que são desenvolvidas com as experiências e com a formação, a partir de onde são construídos os seus saberes. No universo da pesquisa haviam 46 professoras, todas do sexo feminino, ok? Então, os atores que participaram dessa pesquisa foram 46 professoras das séries iniciais da Rede Municipal de Ensino de uma cidade do sul da Bahia, as quais contribuíram com suas experiências, dúvidas e vivências em sala de aula. Os sujeitos da pesquisa foram essas professoras que, de uma maneira muito simpática, preencheram os formulários online, tá? E essa parte da pesquisa foi realizada com formulários online justamente porque nós estamos no período pandêmico. A participação das professoras foi relevante para a concretização dessa proposta. Aproximadamente 70% das pesquisadas são pedagogas. Apenas 10% são oriundas do magistério e as outras 20% são oriundas de outras formações. Formações específicas, mas que trabalham na área, na educação fundamental das séries iniciais. A escuta aos professores serviu para fornecer elementos que explicassem a formação do professor dentro da sua própria ótica e, dessa forma, pudessem contribuir para a compreensão e para a construção dessa pesquisa. O formulário aplicado foi elaborado considerando os perfis dos professores na sua formação inicial e contínua e a sua atuação no processo ensino-aprendizagem em ciências. Os aspectos que foram considerados nessa pesquisa. A experiência das formadoras nos anos iniciais do ensino fundamental e a formação acadêmica com ênfase no ensino de ciências botânicas. A coleta de informações se deu através de formulários com entrevistas semi-estruturadas e as informações que foram coletadas durante os encontros que foram realizados pela rede no período que antecedeu a pandemia. Foi utilizada a análise de documentos para complementar os dados obtidos nas entrevistas sobre a formação dos professores. A análise documental teve como objetivo identificar as práticas pedagógicas que foram apresentadas por esses professores como auxiliares na formação do professor. Enfim, com o tratamento quantitativo e qualitativo, foi possível construir a pesquisa. Contribuíram com a pesquisa os estudos que foram desenvolvidos pelos professores, as reflexões, as práticas que foram vivenciadas na rede. Os resultados apresentados, eles resultam da coleta de dados que foram feitas no período anterior à pandemia e a aplicação das entrevistas semi-estruturadas no período pandêmico. Aqui eu vou apresentar para vocês os resultados que foram encontrados. O primeiro gráfico, ele traz a formação dos professores pesquisados. 69,6% dos pesquisados são pessoas oriundas dos cursos de pedagogia, que passaram a ter uma obrigatoriedade a partir de 2006. O magistério, 19,6% eram pessoas que, algumas delas já haviam se aposentado, mas continuavam trabalhando nas escolas, oriundas dos cursos de magistério. E 10% eram professores que tinham formação específica em geografia, em história e matemática, mas que trabalhavam com os alunos do ensino fundamental nas séries iniciais.
Qual o tempo de atuação desses professores na rede? 54,3% desses professores são pessoas que atuam na rede entre 10 a 20 anos. 43,5% estão na rede de 20 a 30 anos, ou seja, uma parte desses professores eles já se aposentaram e continuam na rede para poder manter o padrão, visto que após a aposentadoria há uma redução nos recebimentos. E um percentual menor aí, acho que em torno de 2 a 3%, tem menos anos, tem de 5 a 10 anos na rede. Uma parte deles são pessoas que são contratadas. Então, esse gráfico ele traz a formação dos professores sobre a própria formação. 69,6% disse que a formação foi boa, porque eles aprenderam bastante e houve uma melhoria no salário. 17,4% diz que aprendeu bastante, mas não houve melhoria salarial. 10,9% disse que foi ruim, que não aprenderam muita coisa que ajudasse no trabalho de sala de aula, embora houvesse uma melhoria no salário. E cerca de 2% a 3% diz que foi ruim, que não aprenderam muita coisa que ajudasse na sala de aula e também não conseguiram aumentar os salários. A aprendizagem em ciências durante a formação inicial, como é que ela se deu? 65,2% dos professores, eles disseram que houve uma aprendizagem, né? Que eles estudaram muito as disciplinas voltadas para a didática e a psicologia. Mas não houve tempo para o que eles realmente necessitavam aprender, que eram os conceitos por componente curricular. Os conhecimentos de geografia, história, matemática, língua portuguesa, que aí eles acabaram aprimorando, eles aconteceram dentro da universidade de forma muito aligerada, eles acabaram aprendendo, acabaram desenvolvendo a aprendizagem com os livros didáticos na sala de aula. 23,9% disseram que o tempo de estudo sobre os componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, ciência e geografia foi muito curto, que eles não conseguiram absorver muita coisa. E 10,9% das professoras disseram que a aprendizagem sobre o componente curricular ciência foi suficiente e que aprenderam muito sobre ciências. Sobre o desenvolvimento das aulas de ciências na escola, como é que isso se dá? 35,6% dos professores disseram que a prioridade é a leitura, a escrita e a aprendizagem das 4 operações matemáticas. E aí, quando há tempo, eles acabam trabalhando algum tópico de ciências. 31,1% disseram que as aulas são pautadas no contexto do livro didático, com aulas expositivas. 28,9% utiliza textos e atividades impressas para complementar a aprendizagem do livro didático, com a participação dos alunos que fazem uma leitura compartilhada. E apenas 2 a 3% disseram que gostam de desenvolver aulas práticas com os alunos sempre que possível. Os temas de ciência botânica que foram aprendidos na formação inicial. 63% disseram que não tiveram oportunidade de estudar botânica, mas desejam fazer um curso na formação continuada. 23,9% disse que a aprendizagem foi sobre morfologia, onde se estudou as partes da planta com suas respectivas funções: raiz, caule, folhas, flor, fruto e semente. Um percentual menor que 2% disse que aprendeu morfologia e fisiologia. Um percentual aproximadamente de 5% diz que não teve tempo de estudar botânica, que aprendeu no livro didático e nos cursos que fez. Quais os assuntos de ciências botânicas que o professor ensina na escola? 68,9%
disseram que não dá tempo ensinar esses assuntos, pois a prioridade é a leitura e a escrita. 26,7% diz que consegue ensinar aos alunos morfologia, raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, e explicar para que servem essas partes da planta. Em torno de 2% diz que ensina fisiologia, fotossíntese, respiração e transpiração de plantas. Aproximadamente mais 2% diz que ensina morfologia e fisiologia, o que é uma quantidade muito irrisória em relação aos conteúdos de botânica que são necessários para que você possa ter uma compreensão das questões ecológicas, que possam dar um embasamento para que as pessoas possam compreender a importância das plantas no nosso contexto. E aí, mais uma pesquisa onde se perguntou: e aí, professor, você é tradicional, você é moderno ou você é pós-moderno? 34,8% disseram ser modernos, porque eles permitem que o aluno possa participar da aula quando for solicitado. 32,6% disseram que vai depender da situação. De acordo com a situação, ele pode ser tradicional, moderno, pós-moderno. Então, há uma variação de acordo com o clima da sala de aula no momento. 17,4% disseram que são pós-modernos, que o aluno é o protagonista no processo e que participa sempre, e o professor apenas vai mediar essas aprendizagens. E 15% disseram ser tradicionais, acreditam que o aluno é o receptor de conhecimentos. Então, assim, nós já temos visões diversificadas sobre a visão que o professor tem e a prática que ele utiliza em sala de aula. E aí nós vamos ver, dentro dos grupos pesquisados, como é que os professores eles apresentam essas visões, O principal argumento que foi apresentado pelo professor é que o aluno mudou, que deveria estar atento às explicações do professor, ter atenção com a disciplina, se comportar durante a aula e não ficar conversando e se levantando o tempo inteiro durante as aulas. Observa-se que essa concepção é tradicional, pois está focada na transmissão de conhecimentos, onde o aluno ele precisa ser passivo. De acordo com Freire, em 1987, esse modelo de educação tradicional, também considerado por ele educação bancária, prioriza o ensino, como se os alunos fossem depósitos de conteúdo, sem questionar, e dentro de um processo que seja descontextualizado, desconsiderando as questões sociais, econômicas, ecológicas, psíquicas e o contexto, o entorno da escola. Também existe a crença na igualdade de oportunidades, com intenções que são positivas, de uma forma implícita, mas que valoriza a meritocracia, com destaque para a competência individual e com essa ideia que se justifica as desigualdades sociais, de acordo com Libânio, 1990. Certamente a educação é necessária para a ascensão social e econômica, mas é preciso considerar outros fatores de ordem social e política além da educação. O terceiro grupo de professores entrevistados apresentaram uma concepção crítica ao perceber e argumentar sobre as intencionalidades políticas que estão implícitas no processo educacional, que concebem a educação como forma de empoderamento das classes oprimidas, e acreditam que a educação é um instrumento de libertação e transformação social, e que essa visão ela vai estar presente nas argumentações e nos trabalhos que são desenvolvidos em sala de aula. O quarto grupo de professores argumentou que faz uso das concepções, uma hora utilizando outra, de acordo com os temas que são abordados na sala de aula. Os resultados da nossa pesquisa. Durante a pesquisa, alguns professores registraram o que pode ser feito para tornar os cursos de pedagogia melhores. Segundo eles, deveriam oferecer mais conteúdos por componente curricular a ser ensinado, ou seja, mais conteúdos voltados para matemática, para a língua portuguesa, para história, geografia, arte, ciências, e em detrimento da quantidade de conhecimentos em didática, psicologia, que são ofertadas pelas universidades.
Os cursos deveriam oferecer também práticas e experiências, as quais pudessem ser utilizadas pelos professores na sala de aula. Poderia também haver mais tempo no currículo para aprender o que o professor irá ensinar, voltados para o trabalho dele em sala de aula. Muitos professores disseram que se assustaram ao chegar na sala de aula, porque eles confrontaram o contexto da sala de aula com os contextos que eles vivenciaram na universidade. Então, assim, na universidade, eles tinham aqueles anos todos de teoria, falando sobre as psicologias, as didáticas, sobre diversos contextos, e assim, em detrimento do que realmente o que eles precisavam de sala de aula, que era terem conhecimentos dos componentes curriculares. Então, isso criou um choque. Quem minimizou esse choque foram os livros didáticos, segundo esses professores. E também trabalhar os eixos curriculares de todos os componentes, agora voltados para aquilo que eles precisam trabalhar em sala de aula durante a formação inicial e a formação continuada. Essa é a visão que têm os professores. Segundo eles, o curso ele deixou muitas lacunas, né? Tanto a formação inicial quanto continuada. Porque, segundo eles, quando se trata de formação continuada, sempre são oferecidos cursos voltados para a didática, para a psicologia e muito dificilmente que estejam associados aos componentes curriculares que são trabalhados em sala de aula. Então, os componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências, foram apresentados de forma superficial, visto que a maior parcela do curso é utilizada para o ensino de filosofia, história da educação, antropologia, psicologia, linguística, sociologia, e culminam com a pesquisa que foi desenvolvida por Elizabeth Gatt em 2010. Ou seja, já se passaram praticamente 11 anos. E a educação que a gente tem, ela continua com as mesmas lacunas, de acordo com a visão que esses professores pesquisados têm. Os conhecimentos por componente curricular, ensinados na graduação, se limitam a uma carga horária pequena e se dão de forma aligeirada e fragmentada. Essa afirmativa apresentada pelos professores na pesquisa, elas vão coadunar justamente com os argumentos da pesquisa de Elizabeth Gatt em 2010. Então, diante dessas dificuldades, o aliado do professor é o livro didático, onde ele vai aprender os conceitos, os conteúdos das disciplinas e também para complementar os trabalhos que eles desenvolvem em sala de aula. Esses professores ainda apontaram como lacunas que a distinção entre o professor da educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental com o professor especialista da disciplina. De acordo com eles, a visão que se tem dos professores ela é hierárquica, mesmo quando a universidade que forma o pedagogo é a mesma que forma o professor licenciado das demais áreas do conhecimento. Então, eles acham que há um valor que é atribuído, um valor maior ao professor que ele é de área específica do que é o pedagogo. E aí, quando se trata do currículo, as novas diretrizes curriculares e os componentes curriculares vão trazer para o professor mais exigências, mais obrigatoriedades, que estão diretamente ligadas com a realização do seu trabalho. E aí vão associando novas demandas. Nesse contexto de demandas, fazem-se presentes as políticas públicas vigentes, o financiamento educacional, questões culturais e regionais, reformulação do processo de gestão escolar, questões sociais e políticas que são vivenciadas, tá? Na formação inicial e na formação continuada do professor. Os planos de cargos e salários e as condições continuam sendo praticamente as mesmas, mas não há um acréscimo na valorização profissional. E aí é quando Kandal e Braga, Kandal, 1987, Braga, 1988 e Marx, 1992, eles apontam essas lacunas já há quase 30 anos atrás. Ou 30 anos atrás, mais ou menos. Também sobre a valorização do profissional, os professores alegam que após a graduação, mesmo com as falhas, eles conseguiram desenvolver condições para confrontar os problemas que foram encontrados em sala de aula, embora ainda encontrem condições que sejam adversas, mas a busca por soluções continua.
e avaliar e refletir sobre os problemas vai ajudar esses profissionais a encontrarem caminhos possíveis. As questões sociais na contemporaneidade vão exigir um currículo que dê conta das exigências atuais, implementando novas políticas públicas da educação, com respostas ao porquê ensinar, o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. E sugerem que a formação inicial ela necessita ser complementada para atender às exigências educacionais contemporâneas. Os objetivos gerais que foram apresentados nesse trabalho e os objetivos específicos foram alcançados à medida que os professores foram dando voz aos seus anseios, aos seus sonhos, aos seus desabafos, sobre a visão que eles possuem sobre a própria formação inicial e continuada. Os profissionais que participaram da pesquisa alegaram que os estágios não são suficientes para auxiliar o professor a planejar, administrar e avaliar a atividade de ensino para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. Segundo eles, essa experiência acontece com os anos de prática, junto aos alunos e na sala de aula. E o foco do professor ele está voltado para o ensino da escrita, da leitura e da aprendizagem nas 4 operações. A aprendizagem dos outros componentes curriculares, ele só se dá a partir do momento que os professores percebem que os alunos conseguiram alcançar o foco da escrita, da leitura e a aprendizagem das 4 operações. De acordo com Pose Crespo, ele diz que é possível ensinar ciências, mesmo para os alunos que ainda não estão alfabetizados, ou mesmo para aqueles que não possuem o domínio da leitura escrita, visto que a convivência e a aprendizagem de uma forma dialogada sobre os contextos científicos, sobre as situações científicas e utilizando práticas científicas podem levar esse aluno a compreender como funcionam as ciências e que as ciências fazem parte do nosso contexto. O ESMA em 1998 e Longini em 2008, Ovigli e Bertolucci, em 2009, argumentaram que uma das principais limitações para o ensino de ciências nos anos iniciais é a falta de domínio do conteúdo científico que os professores possuem. E com essas demandas atuais, as responsabilidades em ciências aumentam e estão aumentando a cada dia. Os professores entrevistados argumentaram que a formação aligeirada e superficial que recebem durante a formação inicial e geralmente se encerra nessa etapa, forma profissionais com escassos conhecimentos e, em geral, eles acabam fazendo do livro o seu aliado mais próximo para minimizar o distanciamento entre o professor das séries iniciais e os conhecimentos em ciências que são construídos. Lacueva, 2010, argumenta que as lacunas no ensino de ciências são provenientes da desarticulação entre teoria e prática, que ocorre na formação inicial do professor. E para corrigir esse distanciamento é necessário que haja uma articulação teoria e prática, ou seja, uma modificação no currículo, e uma substituição daquele modelo 3+1 que continua atuando nas universidades e nas faculdades. Eles argumentam que o conhecimento a que tem acesso sobre botânica são descontextualizados, superficiais. A disciplina botânica é complexa e, por isso, ela é pouco utilizada para ensinar os alunos nas séries iniciais. Bisotto, 2016. Kinoshita, 2006, propõe que o ensino de botânica necessita de atividades práticas, de tecnologias adequadas, que o professor tenha habilidade e compreenda o contexto das plantas para poder ensinar botânica. Caso contrário, ele não vai conseguir dar conta. E aí, vai promover aquelas aulas descontextualizadas, pautadas no livro didático. Conclui-se, então, que as hipóteses suscitadas no início dessa pesquisa foram confirmadas, que os problemas presentes na formação inicial e contínua do professor continuam vigentes, mas necessitam ser repensadas para a construção de educação que promova conhecimentos mais duradouros e uma formação cidadã, com participação mais ativa e consciente na tomada de decisões sobre questões sociais, tecnológicas, educacionais, ambientais e científicas. Agradeço muitíssimo a vocês. Espero que tenham gostado.